botar o boné, vai ficar muito patricinho. Nas quartas-feiras usamos rosa. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou responder pra vocês uma das perguntas mais feitas em todos os meus vídeos em que eu falo sobre o au pair, que é como eu fiquei nos Estados Unidos depois que o meu visto de au pair venceu. No caso, pra quem não sabe, eu fui pros Estados Unidos com o visto J1, que é o visto de au pair, e esse visto era válido por 2 anos. Mas como eu abandonei o programa com 7 meses de intercâmbio, eu tive que aplicar para uma troca de status pro visto de turista, para poder ficar mais 6 meses no país, que foi o que eu fiz. Existe uma diferença entre estar nos Estados Unidos com um visto válido ou com apenas o status de turista ou de estudante. E no meu caso, eu fiquei nos Estados Unidos esses 6 meses apenas com o status. Eu vou fazer um outro vídeo separado explicando pra vocês qual a diferença entre estar com um visto ou com um status, porque existem muitas diferenças e talvez vocês não saibam. Então eu vou deixar o link aqui na descrição se eu já tiver postado esse vídeo, e se eu não tiver postado ainda, acompanhe aqui no canal que eu vou postar pra vocês explicando qual a diferença entre os dois. Mas eu acho que basicamente todo mundo que me acompanha aqui já sabe todo o processo de au pair e sabe mais ou menos como funciona toda a papelada e toda essa burocracia. Então eu vou direto ao ponto, que é qual é o processo passo a passo para trocar do visto J1 pro B2. Eu fiquei nos Estados Unidos com o visto J1 de agosto de 2016 até março de 2017. Em março de 2017 eu apliquei para troca de visto pro B2. E como eu fiz isso? O primeiro passo é entrar no site do governo. Eu vou deixar esse link, assim como todos os outros que eu citar durante o vídeo, aqui na caixa de informações para facilitar a vida de vocês, ok? Então o primeiro passo, como eu estava dizendo, vai ser entrar no site do governo, fazer o download do formulário I-539, que é um formulário bem extenso, mas vocês vão ver que lá no site do governo mesmo vai ter o passo a passo bem certinho de como preencher. Não mintam, porque não é recomendável, porque eles sempre têm um jeito deles de descobrir se vocês estão falando a verdade ou não. Preencha o passo a passo com muita cautela, muito cuidado. Imprimam se vocês quiserem, preferirem preencher à mão, mas eles recomendam preencher pelo computador mesmo, então façam o download, editem em algum aplicativo de edição de arquivos e depois imprimam, o que é melhor. E aí, junto com esse formulário, eles vão enviar alguns documentos bem básicos que todo au pair tem e uma money order de $370. Na época que eu fiz era $370, pode ser que tenha aumentado ou diminuído, duvido muito que tenha diminuído, mas vocês acham essas informações no site do governo também. Uma money order é basicamente assim, você vai no banco e você fala, eu preciso de uma money order de tanto. Você vai dar o dinheiro pra eles, eles vão te dar como se fosse um cheque. E aí você vai pôr junto com o formulário e com os documentos dentro de um envelopinho e enviar para o endereço que também vai estar escrito aqui na box de informações. Além dessa money order e do formulário I-539, vocês também vão ter que enviar uma cópia do I-20, que é aquele documento super importante que vocês recebem quando vocês vão ser au pairs, e uma cópia do DS, que é aquele documento mais importante ainda, que você não é nada nos Estados Unidos sem aquele documento, que é assinado pela agência, que é o que você precisa para sair do país e voltar, e para comprovar que você tá no país legalmente. Eles também pedem uma cópia do I-94, que é aquele documento que você consegue online. Se vocês não tiverem, só escreve no Google I-94 que vai abrir o site para vocês conseguirem. Aí você coloca o número do passaporte no site e ele vai emitir o I-94 para vocês, que é aquele documento que mostra a última vez que você entrou e saiu do país, para mostrar que você tá dentro da data de estadia e que você não tá ilegal nem nada. Uma cópia do passaporte e uma cópia da página do visto, do J1. E a última coisa, mas uma das mais importantes, é vocês têm que escrever uma carta explicando brevemente e diretamente por que vocês querem essa troca de visto. Tipo, eu escrevi na minha carta que era porque eu tinha um horário muito inflexível enquanto eu era au pair e eu precisava de mais 6 meses para poder visitar os lugares que eu não tive tempo de visitar durante o meu intercâmbio. E também disse que eu tinha largado o intercâmbio na metade por esse mesmo motivo, porque eu fui para os Estados Unidos com o intuito de viajar e não tinha conseguido. Mas enfim, vocês precisam escrever uma carta bem breve, endereçada e assinada pro destinatário do governo. E uma coisa que eu não recomendo enviar, mas muita gente envia de primeira, é o comprovante de renda. Muita gente não sabe, mas quando você troca de visto ou quando você tira um visto aqui no Brasil mesmo, você tem que ter um comprovante de renda mostrando que você vai ter como se bancar nesses 6 meses que você vai estar nos Estados Unidos. Muita gente já tem esse dinheiro, ou tem alguém que tenha, e envia o comprovante de renda junto com todos esses documentos na primeira vez. Eu não enviei, porque eu vi muitos casos de meninas dizendo que quando elas não enviaram de primeira, depois de alguns meses, eles enviaram uma carta pedindo a comprovação de dinheiro. E aí você ganha mais alguns meses pra enrolar e mandar pra eles a comprovação de dinheiro, e aí eles vão receber, vão ter que analisar, e você vai ganhar os seus 6 meses.
No meu caso, eu não enviei a comprovação de renda, eles não me pediram e os meus 6 meses acabaram sem eles terem me dado uma resposta. Então, os 6 meses que eu tinha aplicado acabaram, eles não me responderam e antes de eu voltar pro Brasil eu mandei uma carta pedindo pra cancelar o processo. Essa é uma coisa muito importante que você tem que lembrar de fazer. Se vocês forem ficar só os 6 meses e não forem estender pra mais 6, mandem uma carta pedindo pra cancelar o processo, porque o processo pode ficar aberto por muito tempo e aí a próxima vez que você for querer entrar no país de novo, vai estar lá que foi abandono de processo e pode dar complicação. Eu nunca vi ninguém que tenha dado complicação, mas pode dar. Então não custa nada você escrever uma cartinha bem curtinha falando que você tá voltando pro seu país, que você conseguiu concluir os seus objetivos nos 6 meses e agradecendo e etc. Aí você manda a carta e eles cancelam a solicitação. Aí também tem o processo que você faz depois dos 6 meses para aplicar para mais 6 meses. Eu não fiz esse processo, várias amigas minhas tinham feito e ainda estão fazendo, mas eu creio que seja basicamente o mesmo processo. Eu acho que aí você tem que comprovar o dinheiro e mandar uma carta de explicação de novo, e mandar todos os documentos de novo, mas tem muita gente que não recebe a resposta e mesmo sem receber a resposta já aplica para extensão. Eu não sei direito como funciona, não é uma coisa que eu tenha tido experiência para compartilhar com vocês, então não posso falar nada. Então é basicamente isso, como vocês podem ver, o processo não é tão complicado assim. Eu fiz sozinha e se eu fiz sozinha, todo mundo consegue, porque eu sou bem enroladinha. Não é muita coisa, como vocês puderam ver. É só preencher o formulário I-539, mandar a cópia dos documentos, escrever a carta, a money order e é isso. Vocês vão enviar pro endereço do governo e aí 1 semana, 2 no máximo depois que eles receberem, você vai receber uma carta de comprovação de que eles receberam e aí você já pode vazar do au pair, porque você já tá pendente, já tá com o status pendente, você não é au pair mais. Outra coisa que me perguntam mesmo é como a agência reagiu quando eu disse que eu ia sair do intercâmbio, quando eu disse que eu tava abandonando tudo e que eu tinha trocado de visto. Eles literalmente não falaram nada. Eu tava em rematch, o meu tempo de rematch acabou, eu acho que eles até esqueceram que eu existia, porque acabou meu tempo de rematch e eles não me tiraram, não tiraram meu perfil de online, nada. E aí eu mandei um e-mail pra eles, tipo, eles começaram a me mandar e-mail, na verdade, dizendo que se eu não entrasse em contato, eles iam me desligar do programa. E aí eu peguei e mandei um e-mail dizendo, queridos, eu já me desliguei do programa e eu não preciso mais de vocês, beijo, paz. E a minha LCC simplesmente respondeu, boa sorte na vida. E foi isso, tipo, nunca mais ouvi falar da Cultural Care pra nada. E foi basicamente isso, então foi super fácil, eles não estão nem aí pra gente no fim das contas. Eu troquei o meu visto bem fácil. Então é isso, se vocês tiverem qualquer outra dúvida sobre visto, sobre au pair, sobre retorno, essas coisas, me perguntem que eu vou gravar pra vocês. Eu quero esclarecer todas as dúvidas de vocês pra poder seguir a minha vida e começar a falar de outras coisas aqui no canal também. E eu vou fazer o vídeo explicando pra vocês qual é a diferença entre ter um visto e ter um status americano, porque isso é muito importante. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, especialmente no Instagram. E é isso, um beijo e até a próxima!